palavra para você. Que bom que você está aqui comigo hoje. Esse é o segundo dia que nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais dentro da palavra de Deus sobre o Espírito Santo. E eu não quero falar nada de mim, eu quero pegar até mais de um versículo hoje para estar vendo com você, mas dentro da palavra do Senhor, para nós irmos refletindo. E nós podemos ler um versículo, mas você pode continuar lendo esse mesmo capítulo que nós tirarmos esse versículo, para que você possa ver o contexto na sua casa, confirmar se realmente aquilo que nós estamos falando é aqui, a interpretação que nós estamos dando, ela está dentro do contexto. É importante que nós venhamos conhecer a palavra de Deus, porque o Senhor fala conosco através dela. E eu quero ler alguns versículos com você, mas eu quero chamar a atenção primeiro para algo que Paulo nos coloca aqui no livro de 1 Coríntios, onde ele vai falar especificamente sobre os dons espirituais, e ele começa no capítulo 12, 1 Coríntios 12, ele começa assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Sermos ignorantes é nós não conhecermos algo profundamente, nós desconhecermos algo. E aqui Paulo vem falando, é lógico que a palavra do Senhor em outras partes também nos chama a atenção, que nós não podemos ser ignorantes em relação à palavra de Deus, pelo contrário, o Senhor fala que nós devemos conhecer a palavra dele, meditar nela de dia e de noite, mas aqui nos chama a atenção de uma maneira específica. Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Porque, irmãos, primeiro, aqui nessa palavra, essas pessoas elas já conheciam, porque está falando com os... essa carta foi escrita para as pessoas de Corintos. Então, assim, eles já conheciam os dons, eles já tinham. Só que eles precisavam de uma orientação de como trabalhar aqueles dons. Mas, de qualquer forma, existe mais de um nível de ignorância. Esse de saber como uma orientação para que sejam usados os dons, ou daqueles que nem conhecem, ou conhecem superficialmente. Então, o que eu quero é ver com você um pouquinho sobre o Espírito Santo, sobre os dons dele, procurar ver dentro da palavra do Senhor o que ele tem para a gente, para que nós não sejamos ignorantes, porque se nós desconhecermos, se nós formos totalmente ignorantes em relação ao Espírito Santo, em relação aos dons do Espírito Santo, nós trazemos incredulidade para as nossas vidas, nós trazemos descrença para as nossas vidas, nós trazemos religiosidade ao invés de espiritualidade, e nós precisamos estar atentos com tudo isso para nós não endurecermos os nossos corações. Nós precisamos estar atentos para que o nosso coração não venha criar uma resistência naquilo que é mais precioso. A palavra do Senhor nos diz aqui, tanto no final do capítulo 12, nós lemos o primeiro versículo de 1 Coríntios, o último versículo termina assim: Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Versículo 31. Aí, no capítulo 14, olha como ele se inicia: Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Busquem com dedicação, é nós nos esforçarmos. Primeiro, está falando para nós não sermos ignorantes, para nós buscarmos conhecer, buscarmos entender, buscarmos nos instruir na maneira que isso seja aplicado. Principalmente esse 14 vai falar muito sobre a aplicabilidade dos dons, como a gente deve se comportar. E é um assunto maravilhoso, é um assunto emocionante, e é muito mais emocionante quando nós vemos o mover do Espírito Santo nas nossas vidas, quando nós vemos sinais, milagres, e assim, e é de uma forma simples.
Não é, às vezes a gente fica imaginando que vai vir assim de uma maneira com músicas, com raios e trovões, e o Espírito Santo ele vem tão silenciosamente. E aí você só vê as coisas acontecendo, você vê curas, você pode dormir, ter sonhos, ter visões, e aquilo se concretizar no dia seguinte, e você olhar e falar: está acontecendo aquilo que eu sonhei. E o Espírito Santo, ele te dá um sonho para ele te dar um direcionamento para alguma coisa. E você vê o escape que o Espírito Santo te dá de uma situação. E comigo já aconteceu, as vezes que aconteceram, foi realmente um escape para problemas. E o Espírito Santo me deu sonhos, me deu visões, e aconteceu exatamente, não foi diferente. Eu vivi aquilo que eu tive a visão. E a visão era o quê? Eu imaginando algo, eu achando que eu estava pensando em algo para o dia seguinte, sentada na beira da minha cama. No dia seguinte aconteceu exatamente aquilo que eu tinha imaginado, só que com direito a uma saída que eu não teria tido se eu não tivesse tido a visão antes. E em outro momento, um livramento de algo muito mais grave. E se eu não tivesse tido o sonho, eu não saberia como me comportar e estaria enredada num problema muito grande. Então, assim, é muito bom nós termos os sinais do Espírito Santo. É muito bom nós vermos o mover. E é Deus falando conosco. Eu quero ler com você aqui em João. Primeiro eu quero ler com você João 7. Jesus fala assim, no versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, com E maiúsculo. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Uma coisa importante, nós precisamos ter fome e sede de Deus. Até aqui, antes fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Se nós formos à presença do Senhor, se nós bebermos dessa água da vida, se nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, nós provaremos do Espírito Santo. Ele não apenas fará morada na nossa vida, porque quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo ele faz morada em nós. E aí nós experimentamos os dons, os milagres, a operação do Espírito Santo. E é para aquele que nele crê. O Espírito Santo trabalha onde há quem crê nele. Aqui em João 14, no versículo 12, no versículo 11 fala assim: creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Você já imaginou você ser usado com curas, com milagres, com sinais? De repente eu estou falando com alguém que já foi usado dessa maneira, porque eu sei que tem pessoas que acompanham essa palavra e que já são cheias dos dons do Espírito Santo. Já foi usado com milagres de maneiras extraordinárias, coisas ainda maiores do que aquelas que eu presenciei. E assim, mas aquele que ainda não experimentou, pensa, começa a buscar o Espírito Santo e a dar ouvido àquilo que ele quer da sua vida, aquilo que ele tem derramado sobre você, aos dons que ele tem para a sua vida. E abra o seu coração para o Senhor, deixa que ele vai operar na sua vida. Jesus fala aqui no versículo 16, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. No versículo 26,
Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhe a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Confia no poder do Espírito Santo na sua vida. Confia que Jesus, ele deixou o Espírito Santo para trabalhar nas nossas vidas, para operar nas nossas vidas. Hoje nós vimos alguns trechinhos e que nós venhamos abrir o nosso coração, buscar. A palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus, né? Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. E nós precisamos nos desvencilhar de tudo aquilo que nós aprendemos na nossa caminhada e que não foi dentro da palavra do Senhor. Nós precisamos aprender sobre o Espírito Santo dentro da palavra do Senhor. Eu te convido, leia mais, leia, já vai lendo, nós vamos ver mais sobre isso depois, mas já comece a ler 1 Coríntios 12, 13, onde fala do amor, o 14, onde instrui sobre como usar os dons, e ali vai falar sobre dons ministeriais, sobre ministérios, dons pessoais, que nós venhamos abrir nosso coração e deixar que o Espírito Santo venha nos conduzir. Eu convido você, vamos orar, que o Espírito Santo tira toda incredulidade, que o Espírito Santo venha tirar toda resistência do seu coração, tudo aquilo que foi colocado ao longo da nossa caminhada, fazendo com que nós não acreditássemos no poder de Deus. Senhor, nós já entregamos tudo isso que nós estamos dizendo nas tuas mãos, Deus. Senhor, tira toda incredulidade, Pai. Tira, Senhor, meu Deus, toda a armadura que foi colocada ao longo da caminhada, Senhor, porque nós sabemos, Pai, e a Tua palavra nos alerta sobre os falsos profetas, Deus. Mas, Senhor, nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor continua operando, que o Senhor continua trabalhando. Senhor, nós pedimos, abra, Pai, o nosso coração, Deus. Entra, Senhor, nesse espaço, Pai, que nós estamos te dando, Senhor, e venha, Pai amado, trazer entendimento às nossas vidas. Venha, Senhor, acrescentar fé nos nossos corações, Deus. Venha, Senhor, trazendo sabedoria que vem direto, Pai, da boca de Deus para as nossas vidas, Pai. Venha abrindo, Senhor, venha nos trazendo discernimento, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, venha ao nosso encontro, Pai, abençoa as nossas vidas. Nós temos fome e sede de Ti, é por isso que nós estamos aqui, Senhor, falando, Pai amado, sobre Ti, falando sobre o Teu Espírito, Senhor, que é uma pessoa com sentimentos, uma pessoa que tem vontade própria, uma pessoa que também é Deus, que faz parte de Deus, o Deus triuno, mas que está aqui conosco, nos ouve, atende os nossos pedidos, ora conosco, ora por nós, nos abençoa, nos ensina o caminho que nós devemos andar, nos guia. Senhor, nós pedimos, Espírito Santo, que nós sejamos o Teu templo todos os dias da nossa vida, que nós sejamos a Tua casa, mas nós pedimos, Senhor, manifesta o Teu poder e que nós possamos experimentar do Teu mover, que nós possamos ver o Teu agir nas nossas vidas. Tenha liberdade, Espírito Santo, trabalha no nosso meio, nós queremos mais de Ti, opera nas nossas vidas, nós te pedimos no nome de Jesus. Tenha liberdade, nós não queremos que o Senhor seja resistido por nós, nós queremos o Teu mover, o Teu agir, o Teu trabalhar. Manifesta, Senhor, a Tua glória, manifesta o Teu poder. Venha, Senhor, batizando com o Espírito Santo, venha enchendo essas vidas, Senhor, com a Tua glória, o Teu poder, a Tua unção, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essa pessoa que ora comigo, Pai, que nós possamos experimentar mais da Tua bondade. Fica na paz, fica com Deus, fica com o Espírito Santo na tua vida, e que Ele venha te dar sonhos, que Ele venha te dar visões, que Ele manifeste o poder dEle na sua vida, em nome de Jesus.